Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Sim, ainda estamos em janeiro, mas eu já considero esse mês encerrado de leituras. Eu não vou ler mais nada em janeiro, até porque faltam 2 dias pro mês acabar. E eu comecei livros agora e eu sei que eu não vou terminar dentro do mês. Janeiro tá sendo um mês infinito, meu Deus, não acaba nunca. E por incrível que pareça, mesmo com um mês tão longo, eu fiz só 5 leituras. Pro meu ritmo de leitura isso é pouco, mas eu já tô acostumada com janeiro. Geralmente eu demoro pra pegar no tranco pra começar a ler no meu ritmo normal, porque eu tô vindo do descanso de dezembro e janeiro ainda é um mês que eu tô assim, ó, mais ou menos. Mas essas 5 leituras foram leituras bem legais, então vamos começar. Eu falei sobre algumas dessas leituras nos stories. Não deixe de me seguir no Instagram, que eu tô sempre contando o que eu estou lendo. Só que como não teve vlog, eu acabei não falando detalhes sobre elas, então vamos começar pela primeira leitura do ano, que foi O Rascunho do Amor. Eu acho que eu comecei esse livro no finalzinho de dezembro, acho que eu comecei realmente em janeiro, e foi a primeira leitura que eu finalizei, que era um livro de romance, porque eu tava precisando de uma coisinha mais tranquila. Eu fiquei a fim de ler esse livro porque essa é uma história de escritores. A gente vai acompanhar aqui o Nathan e a Katrina. Eles escreveram um livro há um tempo atrás, esse livro foi um grande sucesso, só que alguma coisa aconteceu ali no relacionamento entre eles e eles pararam de se falar e pararam de escrever juntos. Depois de muitos anos, eles são cobrados desse segundo livro, porque eles já têm um contrato assinado de uma continuação, de um segundo livro. Então eles voltam, são obrigados a voltarem a escrever juntos e a confrontar o que aconteceu anos atrás. O livro então vai entre o passado e o presente, pra gente entender o que aconteceu, o que fizeram eles brigarem, e o atual deles tentando se entender e tentando escrever esse novo livro. Eu gosto muito de livros sobre escritores, de livros sobre escritas. Esse aqui me lembrou bastante o livro da Emily Henry. Eu acho que ele tem muito mais do que no livro da Emily Henry o rolê do processo criativo, de como é você colocar uma história no papel, as emoções que você quer criar, as emoções que você quer transmitir para o leitor, como você pensa numa cena, como você passa aquilo para o papel. Então eu acho que esse livro mostrou bastante essa parte. Ele é também focado no relacionamento deles, a gente entende o que aconteceu entre eles no passado, como eles começaram a se apaixonar, só que esse processo criativo é muito presente, muito grande no livro, e isso foi uma coisa que eu gostei bastante. Eles vão aí para um retiro, onde eles já foram na primeira vez escrever esse segundo livro, e ali eles vão ficar isolados e tudo que eles não quiseram conversar durante esses anos vai vir à tona. A Katrina foi uma personagem um pouco difícil pra mim, não que eu não gostei dela, mas eu acho que eu acabei me identificando demais com ela e por isso foi difícil de ler ela. Ela queria muito ser escritora, ela queria muito que fizesse sucesso, só que quando esse livro dela fez sucesso, ela acabou entrando num parafuso de que ela nunca mais ia conseguir escrever uma coisa tão boa, ela ficou com medo de falar com os leitores, ficou com medo de escrever novamente, ficou com medo de sair na rua e as pessoas reconhecerem que ela era a autora daquele livro famoso. O rolê de que ela queria tanto aquilo e quando finalmente aconteceu, ela não soube lidar muito bem. É uma personagem que tem umas falas e uns pensamentos que me pegaram bastante. E eu acho que é por isso que ela me incomoda, porque eu me vejo demais nela. É um livro também que traz umas discussões que talvez incomodem algumas pessoas, porque quando esses personagens se conhecem a primeira vez, o Nathan é casado. E daí a gente vai ver esse rolê de você se apaixonar por uma pessoa enquanto você está com outra. Achei um livro bem gostosinho, levinho, e o legal é que são 2 escritores que escrevem também, e eles também são casados. Eu quero ler mais coisas deles 2. Depois eu terminei O Trono de Jasmine. Esse livro entrou no Clube Jazz Lendo, se você quiser ler com a gente. Esse mês a gente vai ler Divinos Rivais. O link para o Apoia-se está sempre aqui na caixa de descrição. Tem videocast, tem o grupinho de bate-papo pra gente discutir o livro e também pra gente conversar. E muitas outras coisas que você tem acesso. Se você ainda não conhece, entra no link para saber mais. Esse livro saiu tanto no Clube Jazz Lendo quanto no Clubinho Fantástico, que eu tenho com as minhas amigas, que foi indicação minha. Então a gente leu e a gente já discutiu, inclusive. Ainda tá rolando durante essa semana, o pessoal do Apoia-se ainda tá lendo, mas eu já terminei porque a minha discussão com as minhas amigas era antes. Eu gostei do Trono de Jasmine, não vou falar muito porque a gente ainda não discutiu lá no Clube Jazz Lendo, que eu vou falar com eles primeiro. Mas é um livro que eu gostei, mas eu esperava um pouco mais. Eu acho que ele poderia ter um pouco menos de páginas. Eu gostei do mundo e de alguns personagens e outros nem tanto, que é super normal. Esse livro é super, hiper, mega vendido com esse romance, mas o romance é uma coisa bem sutil que acontece aqui no livro, apesar de que uma delas é bem mais apaixonada do que a outra. Aqui a gente vai ter um mundo onde um povo foi subjugado, eles perderam
quase todo o seu idioma, eles perderam quase todos os seus costumes, a sua magia, tudo isso foi praticamente apagado quando eles foram subjugados por esse outro povo. Aí a gente vai acompanhar esse processo de revolução, deles tentando tomar o poder para si, novamente, tentando tomar o país deles para eles, tentando retomar a magia, inclusive. A gente vai ter muitos conflitos, muitos pontos de vista e muita política. Eu acho que esse é o principal do livro. É um livro inteiro sobre política, sobre pensamentos desse tipo, sobre como invadir coisas. Essas duas mulheres estão em lados opostos, né? A gente tem a princesa Malini, que é do povo que invadiu as terras da Priya, que é a nossa outra protagonista, e elas estão em lados opostos, mas ao mesmo tempo elas precisam se unir, porque, querendo ou não, elas acabam querendo a mesma coisa. Não é uma fantasia facinho de ler, assim, de boas, é uma escrita boa, é uma escrita gostosa, só que tem muitos detalhes, como eu falei pra vocês. Eu já tinha reclamado dessa capa, que ela parece bem mais YA, e eu não acho que esse livro seja YA, e eu continuo achando essa capa horrível. Tem uma magia muito interessante, tem umas discussões interessantes sobre fé, sobre como as mulheres são vistas por esse povo que subjugou o outro, como eles julgam elas por absolutamente tudo, literalmente queimam mulheres e crianças. A Malini, que é a nossa princesa, é muito inteligente, muito estrategista, o que eu gostei bastante, eu gosto de personagens inteligentes. E a Priya, que é do povo que foi subjugado, tem muitas coisas e é muito misteriosa, e a gente acaba o livro ainda com dúvidas sobre o que ela é capaz de fazer. Depois eu li 2 livros da maior que existe, Octavia Butler, da série A Padronista. Eu tinha comentado, acho que em algum vídeo que eu queria ler, mas Octavia, que eu queria terminar essa série. Pois bem, eu estou esperando o 4º volume, o último volume, ser lançado pela Morro Branco para eu finalizar. Mas os 2 que estavam parados aqui na minha estante, eu li, que é Elos da Mente, que é o 2º volume, e depois A Arca de Clay. Como sempre, fiquei perturbadíssima, Lelé da Cuca, por causa desses livros. Se você não gostou muito de Semente Originária, que é o primeiro, fique tranquilo, porque aqui nesse segundo, que é Elos da Mente, a gente vai ter uma história diferente. A gente vai acompanhar um personagem específico, na verdade a gente vai ver os 2 personagens de Semente Originária, mas eles não são mais o foco da história, que a gente vai ter outro foco. E essa nova história eu achei muito interessante. Ela foca em pessoas que são telepatas e sobre uma comunidade de pessoas telepatas. Tem umas questões muito, muito legais e interessantes, como, por exemplo, no primeiro livro a gente tem um protagonista que subjuga as pessoas, que ele acha que ele é melhor do que todo mundo, ele é detestável, e ele, por ser essa pessoa que tem muito mais poder do que todos, decide fazer coisas horríveis com esse poder. E aqui a gente tem uma personagem nova que talvez possa bater de frente com esse personagem, e daí a gente começa a se questionar com as coisas que ela faz, se ela teria esse direito também. Se ela só não está fazendo a mesma coisa que ele, só que de uma forma diferente, que faz com que a gente aceite melhor. A Octavia é especialista em criar personagens que você mesma vai se questionar se deve gostar ou não. E daí em A Arca de Clay a gente vai por um caminho completamente diferente. Eu vi umas poucas resenhas que tem no Scoob de algumas pessoas frustradas porque acharam que era uma continuação direta de Elos da Mente, e não é o caso. A gente tem outra história aqui, a gente não vai ter os mesmos personagens. Se você prestar atenção, a gente vai ver um deles citado, mas é muito de relance. A história, de forma nenhuma, é uma continuação direta de Elos da Mente. Aqui a gente vai ver um mundo onde um vírus alienígena tomou conta da Terra. Na verdade, ele ainda não tomou conta da Terra. A gente vai ver isso começar a acontecer. É um vírus que é transmitido de uma forma muito peculiar, que eu vou deixar para você descobrir quando você ler. Eu fiquei um pouco perturbada com Elos da Mente, eu fiquei. Mas a Arca de Clay me deixou completamente doida. Esse livro é muito violento. Ele é muito violento. Assim. E ele me fez ficar... Ai, Jesus do céu, sabe? A Octavia, ela me perturba. Ela me perturba. A gente tem também o rolê do personagem que... Será que ele tá fazendo realmente o bem? Será que ele tá fazendo a melhor escolha? Será que ele não poderia ir por outro caminho? Ao mesmo tempo que você entende o que ele está fazendo e as escolhas que ele fez, sabe? Aqui, além da violência, a gente tem muito preconceito, muita repulsa por coisas que acontecem aqui. É um livro que faz você ficar muito louco, porque quando esse vírus toma conta das pessoas, elas fazem coisas que elas se sentem absolutamente horrorizadas, e você também.
A gente vai acompanhar essa história por 2 pontos de vista também. Por 2 pontos de vista não, por 2 linhas temporais. A gente vai acompanhar o personagem que é o personagem que traz, o astronauta que traz esse vírus para a Terra. E a gente vai acompanhar o presente, isso é no passado. A gente vai acompanhar o presente de uma família que é contaminada sem querer. São capturados e contaminados contra a vontade deles. Mais uma vez, a Octavia criou um mundo onde a Terra tá toda cagada, aconteceu alguma coisa, as pessoas estão completamente doidas, tá tudo desmoronando, porque ela curte muito histórias assim e eu também. Então, além desse vírus que tá rolando, a gente também vai entender um pouco desse mundo e como as coisas estão funcionando atualmente. Essa série não está sendo lançada pela editora Morro Branco por ordem de publicação, ela está sendo lançada por ordem cronológica, o que eu acho que faz mais sentido. Esse último livro que vai ser lançado agora, na verdade, foi o primeiro publicado, mas eles colocaram tudo em ordem cronológica. Essa série originalmente tem 5 livros, o 4º livro se chama Survival, mas a própria Octavia Butler não gosta desse livro, ela se arrepende de ter escrito e ela pediu para que ele não fosse publicado. Então eu acredito que a Morro Branco vai lançar o último, que é Paternist, se eu não me engano, e vai finalizar a série. Estou muito, muito curiosa para saber sobre o que é este 4º livro. Começou a chover horrores, então acho que vocês vão ouvir o barulho aí, e também deu uma escurecida, mas vamos que vamos, porque estamos no último livro. Peguei uma HQ para ler no fim do mês, que foi Assombroso, do Sr. Brandon Sanderson. Não é só dele, né? Tem outras pessoas escrevendo, ilustrando e tudo mais. Esse daqui é o primeiro volume, não sei de quantos. Eu achei um quadrinho muito legal, ele é bem despretensioso, assim. Se você tá esperando uma grande obra do Brandon Sanderson, talvez não seja o caso, mas eu achei um quadrinho legal, um quadrinho divertido. A gente vai acompanhar um personagem que tem umas visões, ele acha que ele tá ficando doido, ele faz terapia pra tentar melhorar e tudo mais, só que na verdade ele descobre que não são visões, e sim uma profecia, onde ele tá destinado a ser o assombroso, o cara que pode destruir tudo. A HQ vai mostrar um pouco pra gente do mundo real, um pouco desse outro mundo que ele descobre que ele faz parte, as criaturas que vivem lá e sobre essa profecia. Eu vou seguir lendo, eu acho essa HQ um pouco cara, sendo bem sincera, ela ficou bem cara durante muito tempo, eu acho que é por levar o nome do Brandon Sanderson, não é mesmo? Eu espero que a Faro continue publicando, como eu falei pra vocês, não sei quantos volumes são. Eu fiquei envolvida pela história, pelas coisas que estavam acontecendo. Assombroso eu vou falar um pouco mais no vlog que vai sair no domingo. Essas foram as 5 leituras que eu fiz dentro do mês de janeiro. Me diga aí o que você leu nesse mês infinito, se você fez boas leituras e se você já leu algum desses livros que eu li esse mês. Espero que vocês tenham gostado, um obrigado especial aos apoiadores. Se você chegou por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!